falar sobre comunicação para vender os nossos produtos de confeitaria. Seja um bolo ou um doce, você precisa saber se comunicar da maneira correta e transmitir a mensagem certa para o seu cliente. Então, desde o início dessa aula, eu quero que você entenda que se você, por exemplo, vende um bolo, o seu cliente não quer comprar um bolo. Na verdade, o que o seu cliente quer é passar um momento especial com a família no seu aniversário. É comemorar o seu aniversário cantando parabéns com um bolo bonito na mesa. O seu cliente vai receber uma visita, então ele quer passar um momento agradável com a visita que ele vai receber com o seu bolo caseiro. O seu cliente quer presentear na Páscoa com ovos de Páscoa e se sentir bem com isso. Então você entende que o seu produto para o seu cliente é muito mais do que um bolo, é muito mais do que um ovo de Páscoa, é muito mais do que um brownie. O seu produto carrega a intenção que o seu cliente quer quando ele compra aquele produto. E aí, se você sabe transmitir essa emoção na hora que você está divulgando o seu produto, fica muito mais fácil de você vender. Para ficar mais claro, eu tenho um exemplo do que você não deve fazer quando você vai vender o seu produto. Então, você não deve pegar a sua foto, colocar a sua foto no Instagram, colocar o nome do produto, o preço e dizer que você tem aquele produto para vender ou que você aceita a encomenda daquele produto. E se você faz isso e vende o seu produto dessa forma, você vai vender muito mais se você conseguir fazer uma divulgação que transmita para o seu cliente a comunicação correta. E o que a gente precisa fazer quando a gente vai divulgar um produto? A gente precisa gerar desejo do nosso cliente adquirir aquele produto específico. Então, se eu vou vender para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados, você concorda comigo que o meu cliente poderia comprar qualquer outro presente para dar de presente nessas datas, ao invés de comprar o meu produto? O que faz ele comprar o meu produto? É o desejo que eu crio em cima daquele produto que vai levar o meu cliente a acreditar que aquela é a melhor opção que ele tem para presentear a pessoa que ele ama. Da mesma forma, se você identifica que está difícil vender o seu produto como um presente, por exemplo, você tem outras opções para vender o seu produto. Então, por exemplo, no Dia das Mães, se você identificou que o seu público não quer comprar um presente de Dia das Mães que seja um bolo ou um doce, você pode oferecer esse mesmo doce e esse mesmo bolo como uma sobremesa para o almoço de Dia das Mães, como um bolo caseiro para o café da manhã do Dia das Mães. Você muda a sua comunicação e, ao mudar a sua comunicação, você incentiva esse cliente a comprar com você, porque nesse caso, ainda que o seu cliente for comprar qualquer outro presente para a mãe no Dia das Mães, ele ainda pode comprar um bolo para o café da manhã, ele ainda pode comprar um pudim, por exemplo, para o almoço do Dia das Mães. Então é isso que eu quero que você entenda. Como que você se comunica quando você divulga o seu produto. Basicamente, a gente sempre vai trabalhar sentimentos na hora da nossa comunicação. E existem algumas palavras, alguns sentimentos mesmo, emoções que você pode trazer para a sua comunicação para fazer com que o seu cliente também se envolva naquela emoção e entenda melhor o seu produto. Eu vou te dar uma lista de 15 sentimentos que você pode usar na sua comunicação. Vou te dar alguns exemplos de como fazer isso e vou deixar essa lista também em um PDF aqui embaixo dessa aula para você poder baixar e poder treinar essa comunicação com o seu cliente. E aí você pode escolher um sentimento dessa lista para usar em toda a sua comunicação, que vai ser o sentimento que reflete a sua identidade, a identidade da sua empresa e dos seus produtos, ou você pode usar esses sentimentos quando você for fazer uma divulgação específica e aí você vai usar para fazer o seu post de divulgação. Vamos começar com uma palavra que é a palavra delícia. A palavra delícia, ela transmite sensação de prazer e satisfação que os seus bolos e doces proporcionam ao paladar do seu cliente. Você pode incluir a palavra delícia em toda a sua comunicação
em todos os seus posts. E essa palavra tem que estar condizente com as suas fotos. Então você tem que fazer boas fotos, aquelas fotos que chamam a atenção, que a gente chama de food porn, é excelente para você usar a palavra delícia. Então, um bolo com bastante cobertura, você segurando o seu produto, tirando um pedaço do seu produto, tudo isso chama atenção, desperta esse desejo, esse paladar do seu cliente e dá vontade do seu cliente consumir esse produto. Logo, ele vai querer comprar esse produto de você. A segunda ideia que a gente pode passar para o nosso cliente é a ideia de conforto. Então, você pode destacar como os seus produtos são capazes de trazer conforto, aconchego, lembrando a infância e momentos felizes. Então, se você faz um bolo caseiro, você faz aquele produto que lembra, que remete à infância do seu cliente, à nossa infância. Então, pensa quais eram os doces que você consumia na sua infância, que lembra a casa de mãe, que lembra a casa de vó. Você pode incluir a palavra aconchego na sua divulgação. O próximo sentimento que a gente pode causar no nosso cliente é o sentimento de celebração. Então, mostra para o seu cliente que o seu bolo ou que o seu doce é perfeito para celebrar um momento especial, como um aniversário, como um casamento, como uma festa, como uma data comemorativa. Então, se você vai trabalhar numa data comemorativa, se você personalizou os seus doces de acordo com aquela data, o que você quer passar para o seu cliente é que ele tem que celebrar aquela data com o seu produto. O seu produto é o melhor produto que ele vai encontrar para celebrar uma ocasião especial. O próximo sentimento que a gente pode trabalhar na nossa comunicação é o sentimento de luxo. E aí, para trabalhar com esse sentimento, você vai criar a sensação de que os seus produtos são sofisticados e exclusivos. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode ter uma linha gourmet no seu cardápio, você pode aí fazer campanhas com influências que são influências de luxo. Essa comunicação geralmente é para quem tem um produto de ticket mais alto, um produto mais caro, um produto exclusivo. Você pode trabalhar essa comunicação tanto nos seus posts como nas suas fotos, nos seus vídeos. Agora a gente vai para o sentimento de amor. Então você vai associar os seus bolos e os seus doces a sentimentos de amor e de carinho, mostrando que o seu bolo e o seu doce são presentes para alguém especial. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de querer agradar outra pessoa. Quando a gente quer agradar outra pessoa, a gente vai querer presentear essa pessoa e a gente pode presentear com um bolo, um doce muito gostoso. E aí você vai mostrar para o seu cliente isso na sua comunicação, falando que o seu produto é um produto para presentear, é um produto para ser consumido junto, passar um momento especial junto, é um produto para estar com quem você ama. E aí você vai desenvolvendo isso na sua comunicação, trazendo para o seu cliente essa ideia de que é um produto para estar com quem a gente ama. O próximo sentimento que a gente pode trabalhar na nossa comunicação é o sentimento de nostalgia. Nostalgia é quando a gente remete o nosso cliente a sabores tradicionais e clássicos que trazem afetividade. Então, quando você mostra para o seu cliente um doce que ele já não via há muito tempo, que ele só consumiu aquilo em um momento específico da vida dele, aquilo é nostálgico, ele sente saudade e ao sentir saudade ele quer consumir aquele produto. É o que acontece, por exemplo, quando a gente trabalha na festa junina, que só acontece uma vez por ano, e existem muitas comidas de festa junina que muitas pessoas só comem uma vez por ano. E o melhor sentimento para você divulgar isso na sua comunicação é um sentimento de nostalgia. O próximo sentimento que você pode explorar na sua comunicação é o sentimento de diversão. Então, se os seus bolos e doces são divertidos, contagiantes, alegres, esse tipo de palavras na sua comunicação para mostrar isso para o seu cliente. Se você trabalha com um público específico, de uma maneira específica, você precisa divulgar isso na sua comunicação, na maneira como você fala, nas suas fotos e na sua presença se você aparece
no seu perfil. E a gente também pode trazer esse sentimento de diversão para datas específicas do ano, como o Dia das Crianças, como datas pequenas ao longo do ano. A gente tem o Dia da Amizade, o Dia do Professor, o Dia do Orgasmo, o Dia do Rock. São datas específicas que a gente tem ao longo do ano que quase ninguém falar dessas datas, mas que se você traz para sua comunicação de uma maneira divertida, você vai fazer o seu cliente se envolver com você naquela ideia de diversão, e isso vai te ajudar a vender ainda mais o seu produto. Próximo sentimento é o sentimento de personalização ou o sentimento de exclusividade, quando você trabalha com produtos que são personalizados exclusivamente para o seu cliente. Ou seja, o seu cliente encomenda com você algo que é para ele, é especial para ele. Pode ser um doce personalizado, pode ser um bolo, pode ser os produtos de casamento desse cliente. Enfim, tudo que é personalizado traz essa sensação de exclusividade. E se você trabalha com esse tipo de produto, você quer justamente passar para o seu cliente essa sensação de exclusividade, ou seja, só o seu cliente vai ter acesso àquele produto. Só o seu cliente vai ter um bolo e um doce igual àquele. O próximo sentimento é o sentimento de saúde e bem-estar. Então, se você trabalha com produtos saudáveis, se você trabalha com produtos veganos, se você trabalha com produtos fitness, você tem que trazer essa comunicação de saúde e bem-estar da sua comunicação. Então, crie esse ambiente onde você mostra para o seu cliente o quanto que você se preocupa com a saúde, o quanto que você se preocupa com a quantidade de açúcar nos seus produtos, o quanto que você se preocupa em um mundo mais sustentável, que faz parte desse contexto. Você tem que fazer com que o seu cliente se identifique com as suas crenças e com os seus valores, e qualquer um desses sentimentos que você for trabalhar na sua comunicação. A gente, quando se identifica com uma marca, com uma pessoa, com uma comunicação, automaticamente a gente vai consumir os produtos daquela pessoa. O próximo sentimento é o sentimento de experiência. Você não vende um produto, você vende uma experiência para o seu cliente. E como a gente transforma o nosso produto em uma experiência? Quando você vende, por exemplo, um fondue de chocolate, é uma experiência. Você não está só abrindo uma embalagem e comendo um produto. Não, tem todo um ritual para a gente consumir um fondue, por exemplo. Quando você vende uma caixa personalizada com vários doces, quando você vende um produto para ser consumido por mais de uma pessoa, quando você vende um kit confeiteiro, por exemplo, para uma criança, tudo isso você não está vendendo um produto. Você está vendendo a experiência que aquela pessoa vai ter consumindo aquele produto. E você tem que pensar em qual sentimento aquela experiência traz para o seu cliente. Eu vendo um kit confeiteiro para criança, é um sentimento de diversão. Então eu posso explorar isso na hora que eu for divulgar o meu produto, que é divertido, que é uma experiência, que é até mesmo educativo. Então você vai tentar entender como que a característica do seu produto se adequa para você poder falar sobre esse produto. Por último, eu quero te dar um sentimento que precisa estar incluído em todas as suas comunicações, independente se o seu produto é exclusivo, se o seu produto é divertido, se o seu produto é sobre amor, é sobre carinho, não importa. Tem um sentimento que não pode faltar no seu produto, que é o sentimento de praticidade. Esse sentimento tem que envolver não só o seu produto, como toda a sua empresa. O seu cliente tem que sentir conveniência quando vai comprar com você. É fácil de pagar, tem todas as informações disponíveis, tem um bom atendimento, entrega o seu produto, enfim. Praticidade hoje em dia é a palavra que você quer usar em toda a comunicação. Se você não oferece praticidade para o seu cliente vai comprar de quem oferece, ainda que o produto seja inferior ao seu. Agora você vai baixar o PDF com todos esses sentimentos que eu trouxe para você, e todas as vezes que você for divulgar o seu produto, você vai entender em qual dessas categorias o seu produto se encaixa e como você faz para divulgar esse sentimento. Eu vou deixar também no PDF alguns exemplos de como você faz para se comunicar de acordo com cada sentimento que você quer transmitir para o seu cliente.